Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os conceitos de área, ok? Em específico a área de quadriláteros, mas vamos ver sobre a área no geral, sua definição, sua aplicabilidade, unidade de medida e alguns exercícios para a gente estar praticando também, tá bom? Bom, antes de introduzir o quesito de área, vamos relembrar um pouquinho sobre o perímetro, né? O perímetro, nós já trabalhamos sobre ele. O perímetro seria o quê? Aquela soma de todos os lados, né? E quando eu tô falando de perímetro, tô falando do contorno da minha figura. Ou seja, essa parte de fora, a soma desses lados aqui, ok? Então, eu tenho L, mais L, mais L, mais L. Por isso que aqui no cantinho, ó, isso quando a gente tá falando do nosso quadrado, né? Que é o nosso exemplo aqui nessa questão. O nosso perímetro aqui tá como 4L. Por que 4L? Porque nós não temos L 4 vezes? Porque o quadrado é uma figura de 4 lados iguais, correto? Então, nós temos 4L, que seria o L, mais o L, mais L, mais L. Isso 4 vezes, que pode ser representado como 4L, tá bom? Então, perímetro, quando eu tô falando perímetro, eu tô falando do meu contorno, a soma de todos os lados. Quando eu passo a falar de área, eu já vou para dentro da imagem, da figura, né? Da figura plana, da nossa forma geométrica plana, tá bom? Então, eu vou para a questão do preenchimento, a superfície. Então, eu saio do contorno, saio de fora e vou para dentro. Isso aqui é minha área. Por que preenchimento? Porque eu tô dentro, eu quero saber, por exemplo, o que cabe aqui, ok? Então, a área, ela vem para a gente trabalhar isso, para a gente saber se eu tenho um quadrado de uma área de 10 metros quadrados, quantos objetos eu consigo colocar lá dentro de 2 metros, por exemplo, entendeu? Então, essa é a ideia de área. A ideia de área é saber esse preenchimento dessa superfície, ok? Então, quando eu falo de área, eu tô falando da parte de dentro, da superfície, do preenchimento. A gente sai de fora e vai para dentro. E quando eu falo de área, eu saio da soma de todos os lados e vou para a multiplicação de todos os lados? Não, é a multiplicação entre lados, ok? No caso desse quadrado aqui, quando a gente fala de quadrado, a gente tá falando de lado vezes lado, tá? Então, é L vezes L. Então, a nossa área, ela pode ser representada também, repetindo, quando eu falo de quadrado. Quando eu tô falando do quadrado, por que eu tô repetindo que é do quadrado? Porque cada figura, gente, plana, cada figura geométrica vai ter a sua fórmula específica de ser calculada a sua área, tá bom? Então, aqui na questão do quadrado, eu tenho que a área dele é igual a L ao quadrado. E por que L ao quadrado, sendo que eu acabei de falar que é lado vezes lado? Por quê? Quando eu falo que é lado vezes lado, eu não tenho L vezes L. Lembra que a gente já estudou anteriormente que a multiplicação entre potências de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Então, eu tenho L vezes L. É a mesma base? É. Então, eu vou conservar a minha base e vou somar os expoentes. Ah, mas não tem expoente. Mas lembra que quando não tem nada é o 1? Então, aqui não tem nada é 1 e aqui não tem nada é 1. Então, eu tenho 1 mais 1. Desculpa. Eu tenho 1 mais 1. Então, eu tenho L ao quadrado. Por isso que ficou L ao quadrado. É a mesma coisa que L vezes L, tá bom? Aqui é só uma explicaçãozinha sobre o porquê que é esse L ao quadrado. Porque a gente pode encontrar tanto quanto L ao quadrado como L vezes L no caso do quadrado, tá bom? Então, recapitulando. Perímetro, contorno da figura, parte de fora, soma de todos os lados. Área, superfície, preenchimento, parte de dentro da minha figura que está sendo estudada, ok? Então, vamos para o nosso próximo tópico. Aqui a gente vai falar sobre a área por si só, tá? Então, o que é uma área, né? Qual que é a sua definição? Para que ela serve? Onde eu encontro? Porque eu vou estudar isso. Bom, a definição de área é o seguinte. A área é uma grandeza igual à medida da superfície de uma figura plana. Ou seja, o objetivo de medir a área de uma figura é saber quantos metros quadrados tem determinada região. Baseado nessa metragem, sabemos como podemos preencher essa área por um todo. Porque eu dei ênfase nessas palavras, né?
Porque a gente não falou que a área é a parte de dentro, é a superfície. Eu tô falando de preenchimento. Então, é isso que essa definição ela dá pra gente também. E eu também deixei aqui em evidência para vocês o metro quadrado. Por quê? Quando a gente estava ali naquele exemplo do quadrado, a gente não fez L vezes L que deu L ao quadrado? A mesma coisa vai ser para todas as outras áreas. Mas quando eu estou falando da unidade de medida, ou seja, o valor de cada lado da minha figura, ela vai ter um valor numérico, certo? Mas ela vai vir acompanhada de uma unidade de medida. E essa unidade de medida vai variar de acordo com o meu problema, com a minha figura, com os dados que o enunciado vai me dar, tá bom? De acordo com o que eu estiver lá estudando no momento. Então, ela pode ser metro, ela pode ser centímetros, milímetro, decímetro, decâmetro e assim sucessivamente, ok? Tudo vai depender da minha unidade de medida, mas sempre, pessoal, ao quadrado, ok? Ao quadrado. E por que ao quadrado? É a mesma explicação que eu dei lá no exemplo anterior do L ao quadrado. Por exemplo, digamos que eu tenha um quadrado que o lado dele é 2 metros, certo? Nós vimos que ali a área do triângulo é L ao quadrado. Então, eu tenho 2 metros ao quadrado, certo? Vou até colocar entre parênteses para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Esse A ao quadrado, ele é da fórmula, né? Do nosso cálculo de área. Vou até colocar aqui o A de área para gente saber o que estamos fazendo. Então, esse A ao quadrado, ele serve tanto para o meu 2 quanto para o meu M. Então, eu tenho que aqui, no caso dessa área hipotética que nós estamos calculando, eu tenho 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? Não é a mesma coisa que 2 vezes 2? Então, vai ser 4. E M ao quadrado, não é a mesma coisa que M vezes M? Então, vai ser M ao quadrado. Porque eu vou ter as bases iguais e vou fazer uma multiplicação de bases iguais e vou somar os meus expoentes. Eu vou ter M vezes M. Vou conservar a minha base e vou somar os expoentes, porque aqui não tem nada é 1, aqui não tem nada é 1. Por isso que isso aqui fica M ao quadrado, tá bom? Bom, a operação, já tinha falado anteriormente que é a nossa multiplicação. Então, eu vou ter a multiplicação aí entre os lados, entre a altura, a depender da figura que eu vou estar analisando, tá bom? E cada figura geométrica, da figura plana, né, ela vai possuir a sua fórmula do cálculo de área. Ou seja, o quadrado tem uma, o retângulo outra, o trapézio outra, o triângulo outra, e assim sucessivamente, tá bom? A área, ela vai ser de acordo com a figura que está sendo estudado naquele momento, tá? Naquele exercício, naquela problemática, o que for que estiver pedindo. As áreas, elas têm fórmulas diferentes, tá bom? Bom, aqui eu trouxe uns exemplos, tá? De onde a gente pode estar vendo essa área, tá estudando essa área. Esse material aqui é um geoplano, essa primeira imagem. Essa daqui, ó. Ela é um geoplano. Esse geoplano, ele serve para quê? Ele é um material didático, tátil, que a gente pode ir trabalhar, né, o conceito de área. E também ele é muito utilizado para estudar geometria, né? Então, a gente pode utilizar a área. Por quê? Porque através de um barbante, de uma linha, onde tem essas madeirinhas, pode ser às vezes prego, depende muito do geoplano que a gente vai estar vendo, né? Utilizando. Ele serve para a gente fazer figuras geométricas e baseado nisso a gente consegue extrair a área, a medição dessa figura. E por que é utilizado esse geoplano? Porque ele é algo tátil, que faz com que os alunos, vocês, tenham mais facilidade de entender. Porque às vezes, para falar da área, falar que eu posso encontrar ela num lugar, em outro, pode ser muito abstrato. Então, vocês tocando, vocês montando a área de vocês, fica mais fácil de vocês compreenderem o conteúdo e absorver esse aprendizado, tá bom? Aqui, nessa segunda figura, nós temos alguns exemplos cotidianos, né? Tem o terreno, tem um campo de futebol, aqui a planta de uma cidade, mas a área ela também é utilizada, por exemplo, em outras profissões, né? Além da matemática, claro, além das aulas de matemática na escola. Os arquitetos utilizam a medição de área, engenheiros, os pedreiros, a parede da sua casa tem uma área.
todo lugar a gente encontra ali o conceito de área que foi utilizado. Então, ele é um conceito muito importante para a gente ser, para ser estudado, para ser compreendido, porque é uma coisa que aparece muito no nosso cotidiano, ok? Nessa terceira figura aqui que eu coloquei, é um plano cartesiano, certo? E aí, como é que a gente vai estudar a área num plano cartesiano? Bom, no plano cartesiano, pode ser feito, né, diversas figuras. E baseado nessas figuras que podem ser feitas, eu consigo estar calculando a minha área. Se aqui, ó, nesse quadradinho aqui, por exemplo, se eu quisesse saber a área desse quadradinho, eu consigo, porque no eixo Y eu consigo a minha medida de um lado e no eixo X a medida do outro. Tudo bem que um quadrado vai ser os mesmos lados, mas poderia ser um triângulo, poderia ser um retângulo e assim por diante, tá bom? Então, aqui são alguns dos exemplos que a gente pode estar estudando a área, tá bom? Agora vamos falar dos grupos. O que são esses grupos? Dentro das figuras planas existem grupos que eles são separados de acordo com as suas semelhanças, certo? Então, tem o grupo dos quadriláteros, o grupo dos triângulos e o círculo, tá? Então, os quadriláteros são as figuras planas ali que tem todas 4 lados. Cada uma tem a sua especificidade, tá bom? Tem a sua característica que torna ela ser o que ela é, mas ainda assim faz parte do grupo dos quadriláteros, ok? Bom, então, nos quadriláteros nós temos o quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e o trapézio. No grupo dos triângulos, eles são classificados ou pelos lados, nesse caso aqui é uma classificação de lados, mas também tem como classificar eles por ângulos, mas não vem ao caso porque nós não vamos utilizar isso na questão de área. E o círculo é só essa forma aqui mesmo. O círculo vai ser só esse jeitinho que a gente vai encontrar ele, tá? No triângulo, por mais que existam tipos diferentes de classificações de triângulos, ainda assim se utiliza-se apenas uma fórmula para estar calculando a área desse triângulo. Já nos quadriláteros, cada um deles tem a sua fórmula específica. Então, o quadrado tem uma, o retângulo outra, o losango outra, paralelogramo outra e o trapézio outra, tá bom? E o círculo também tem a sua fórmula diferente de ser calculada a sua área, certo? Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver sobre a área de quadriláteros, né? Como eu havia falado, e em específico dos quadrados e dos retângulos, tá bom? Quadrado e retângulo. Nas outras... Por quê, né? Porque a gente tá fazendo vamos fazer por semelhança para ficar mais fácil de se compreender. Então, a próxima aula é uma continuação de quadriláteros, só que de outros grupos, tá bom? Então, vamos lá. O quadrado. O quadrado é aquela figurinha, né? Aquela figura plana que tem 4 lados iguais. Então, eu sei que todos os lados do triângulo é ele, por exemplo, igual aqui nesse exemplo aqui. E a minha área é essa parte de dentro, né? Esse meu preenchimento, correto? E a minha área, como eu já disse, vai ser uma multiplicação de lados. Então, aqui eu vou ter lado vezes lado. Então, a área do meu quadrado é lado vezes lado ou L ao quadrado, igual nós vimos, né, lá no comecinho, a explicação do porquê que é o L ao quadrado. Isso aqui, gente, é a mesma coisa disso aqui, tá bom? Essas duas fórmulas aqui são só escritas de maneiras diferentes, mas ainda assim é a mesma coisa. O retângulo também está no grupo dos quadriláteros, porque ele tem 4 lados, certo? Só que o retângulo, ele tem um lado diferente do outro, um lado maiorzinho que o outro. Então, a altura dele é menor que a base é maior que a altura, né? E ele é formado por 2 lados paralelos. Então, essa altura é a mesma dessa aqui, e essa base é a mesma dessa base aqui, tá bom? Em alguns exercícios, no lugar de base e altura, a gente pode encontrar a base como comprimento e a altura como a largura, tá bom? Vai ser a mesma coisa, só muda o nome. Então, quadrado, lado vezes lado, e retângulo, base vezes altura, certinho? Agora, vamos aí pôr em prática nosso conhecimento e ver se a gente conseguiu compreender esses conceitos de área, certo? Então, vamos lá. Exemplo 1. Qual é a área de um quadrado cujo o lado mede 12 centímetros? Então, ele quer saber a área do quadrado. Eu já coloquei o quadrado aqui para facilitar para a gente, tá, pessoal? Então, vamos lá.
Eu sei que é um quadrado, então todos os lados são iguais, e ele me dá só uma medida. Então, quando for exercícios de quadrado, costumeiramente vem só uma medida exatamente por isso, porque todos os lados serão iguais. Então, eu sei que aqui é 12, tá bom? 12 centímetros. Assim como aqui é 12 e aqui é 12, porque todos os lados são iguais. A área do meu quadrado, vocês lembram como é que a gente acabou de ver? Lado vezes lado ou lado ao quadrado. Vamos utilizar lado ao quadrado, tá bom? Dá no mesmo. Aqui se vocês quiserem usar lado vezes lado, que vai dar no mesmo, tá? Então, a área do quadrado, nós temos que é L ao quadrado. Então, é 12 centímetros ao quadrado. Vou colocar entre parênteses para a gente não esquecer que tanto o nosso número quanto a nossa unidade de medida é elevado ao quadrado, certo? Então, a gente tem a área do meu quadrado é igual 12 vezes 12 é 144. E centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado. E prontinho. Então, eu sei que a área, isso aqui tudo de dentro, é o quê? 144 centímetros ao quadrado. Lembrando que esse ao quadrado, ele é tanto para o 12 quanto para o centímetro. Você pode fazer só aqui, no caso da continha, você poderia ter colocado só 12 ao quadrado. Mas a gente não pode esquecer da unidade de medida no final, tá bom? Então, de início, até se acostumar, até pegar a prática, aconselho colocar sempre a unidade de medida, tá bom? Para não estar esquecendo, porque o exercício, sem a unidade de medida, o exercício não está correto, certo? Então, vamos lá para o segundo exercício. Então, exercício 2. Um terreno que possui formato de quadrado, novamente, tem o perímetro de 20 metros. A área desse terreno é... Então, vamos lá. Ele nos dá o que é um terreno, né, em forma de quadrado, dá o perímetro pra gente, mas ele quer a área. Como é que a gente faz? Lembra que o perímetro a gente estudou já, a gente já sabe que é o lado, mais o lado, mais o lado, mais o lado, ou seja, a soma de todos os lados, né? E a gente sabe que o quadrado, perdão, temos todos os lados iguais. Então, nós temos lado, mais lado, mais lado, mais lado. Isso aqui é igual ao quê? Lado mais lado mais lado mais lado é igual a 4L, né? Porque eu vou ter L mais L, mais L mais L. Isso aqui é como eu calculo meu perímetro. E qual que é o valor do meu perímetro? 20. Então, ele vai vir depois da igualdade. E 20 o quê? Metros. Por que a gente está fazendo isso? Porque para a gente calcular a área, a gente não precisa de um dos lados do nosso quadrado. Se eu saber qual é o valor desse L baseado nesse perímetro, vocês concordam que a gente consegue descobrir a área? Então, por isso que a gente tem que ir por essa continha aqui, tá bom? Então, L mais L mais L mais L, eu sei que é 4L. Igual a quem? Igual a 20 centímetros, 20 metros, né? Igual a 20. Vou continuar colocando unidade de medida pra gente não esquecer. Agora, a gente caiu o quê? Numa equaçãozinha de primeiro grau, né? Aqui eu tenho 4L, 4 vezes L, né? Quando não tem nada, a gente sabe uma multiplicação, igual a 20 metros, certo? Só que a gente não quer 4L, a gente quer só 1L. Porque com esse 1L eu vou conseguir descobrir a minha área. Então, eu tenho que isolar esse L. Para mim isolar esse L, esse 4 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Mas por que ele passa dividindo, gente? Porque quando eu falo que ele passa para o outro lado dividindo, é como se eu estivesse dividindo tanto esse lado quanto esse lado por 4. Então, quando eu divido esse lado por 4, vai dar 1. Por isso que o L fica sozinho. E quando eu divido esse lado por 4, eu vou encontrar o valor que eu quero, certo? Então, o 4 aqui estava multiplicando e ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 20 metros. Vou continuar deixando a unidade para a gente não se perder. Dividido por quem? Por 4, certo? E 20 dividido por 4, gente, é quanto? 5, né?
5 o quê? 5 metros. Então, eu sei que cada lado do meu quadrado é o quê? 5 metros. Se eu tenho o valor de um dos lados, eu consigo agora aplicar a minha área, né? Porque eu sei que a área, ela é igual ao quê? É igual a L ao quadrado, ok? Então, eu tenho área igual a 5 ao quadrado. Mais 5 metros, né? Vou colocar aqui o M pra gente continuar nessa ideia de não esquecer a unidade de medida. Então, a área é igual a 5 metros ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, certo? E M ao quadrado é M vezes M, que vai dar M ao quadrado. Então, a área do nosso terreno é quanto? 25 metros ao quadrado, ok? Todo esse preenchimento, a nossa área, 25 metros ao quadrado, ok? Esse tinha aí uma jogadinha por trás, mas também nenhum bicho de 7 cabeças, dá para raciocinar rapidinho, certo? Pode aparecer exercícios assim, quanto os outros mais simples. Quando a gente começa a trabalhar probleminhas, eles começam a ter umas coisinhas a mais para a gente pensar melhor, não só aplicar diretamente a fórmula, que é pra gente ter esse raciocínio do que tá por trás, tá bom? Vamos pro próximo exercício. Exercício 3. Calcule a área de um retângulo cujo comprimento é 45 metros e a largura é 38 metros. Então, o retângulo, já coloquei ele aqui embaixo para facilitar pra gente. E lembra que eu falei que alguns exercícios poderiam aparecer, ao invés de base vezes altura, aparecer como comprimento e largura? Então, recapitulando, o nosso comprimento vai ser nossa base, tá bom? Que é o lado maior. Vou colocar o B de base. E a nossa largura é a nossa altura. Vou colocar o H de altura, tá bom? Quando a gente está trabalhando com área, para a gente falar de altura, a gente usa o H, não o A, tá bom? É H, de altura. Então, que vai ser o nosso ladinho menor. Então, eu sei que esse lado maior, que é o nosso comprimento, a nossa base, é 45 metros. E eu sei que a nossa largura, que é a nossa altura, o quê? 38 metros, certo? E qual que é a área do nosso retângulo, gente? Vocês lembram? Vou colocar aqui a R, que é a área de retângulo, tá? É o quê? Base vezes altura. Então, eu tenho base vezes altura. Então, agora é só aplicar e fazer a multiplicação. Então, a base é quanto? 45 metros. 45, vou fazer pequenininho para caber. 45 metros vezes a nossa altura, que é quem? 38 metros, ok? Então, aqui eu vou repetir aqui a área de retângulo, a R, igual a quanto? Quanto que isso aqui dá, gente? Eita, que o igual foi meio tortinho. Dá 1.710. Mas qual que é a unidade de medida mesmo? M vezes M, M ao quadrado, ok? Então, toda essa área aqui, essa superfície, esse preenchimento, a nossa área vai ser 1.710 metros quadrados. Gente, o cálculo da área, ele é de suma importância, principalmente quando a gente tá falando de terrenos, tá bom? Se eu quiser saber com o que eu posso preencher isso aqui, e eu tenho a metragem, digamos que isso aqui é um canteiro de flor. Eu sei que cada flor é 2 metros, eu sei quantas flores eu tenho que comprar pra mim tá fazendo, pra me preencher toda essa área, tá bom? Mas isso é uma coisa que nós vamos ver mais pra frente. Mas é importante que vocês saibam que é muito importante ter esse domínio sobre a área, tá bom? Vamos para mais um exercício, que é um pouquinho maior. Então, exercício 4. Ana e Gonçalo fizeram uma horta para o mercadinho com formato retangular. Já coloquei aqui embaixo também. Com 4 metros de largura e 6 metros de comprimento, totalizando uma área de 24 metros quadrados. Então, ele dá que a nossa largura, que é a nossa altura, novamente tá com outro nome, tá? É de 4 metros. E o comprimento, que é a nossa base, é 6 metros de comprimento, de base. O
que totaliza essa área aqui. E ele fala pra gente que o quê? Vendo a necessidade de produzir mais verduras, foi aumentado. Quando eu falo de aumento, eu falo de crescimento, de acrescentar. Então, eu tô falando de uma soma, tá bom? Em 2,5 metros de largura e 3 metros de comprimento da horta. Calcule qual será a nova área de produção. Então, vamos lá. Eu tenho inicialmente que eu tenho 6 metros de comprimento, 6 metros de base. Então, eu sei que aqui é 6 metros. Assim como aqui embaixo também vai ser, tá bom? Porque é igual, né? Os lados paralelos. E a minha altura, a minha largura, né? É o quê? 4 metros. 4 metros. E ele fala que ela foi aumentada, foi acrescentada. Então, na nossa largura, que é o nosso H de altura, que é a nossa partezinha menor do nosso formato retangular aqui dessa horta, foi acrescentado o quê? 2,5 metros. Então, mais 2,5, ok? E aqui, no nosso comprimento, foi acrescentado, somado 3 metros. Então, mais 3. Quanto que dá isso aqui, gente? 6 mais 3 dá 9 metros, né? Aqui ainda não é metros ao quadrado, porque eu só somei, eu não multipliquei, tá bom? E aqui eu tenho 4 mais 2,5, que vai dar 6,5 metros também, não é metros ao quadrado, porque, mais uma vez, repito, estou somando, não multiplicando. E aí ele quer saber a nova área. Ele quer saber agora quanto vai valer isso aqui com essa e essa nova medida. Então, a nossa área do retângulo que nós acabamos de ver é o quê? Base vezes altura, certo? Que é a mesma coisa que o comprimento vezes a largura. Então, área igual. A nossa base, a parte maior, o nosso comprimento é o quê? 9 metros o novo. Então, eu tenho 9 metros. Multiplicado por quem, gente? Pela nossa altura, nossa largura, que é aqui em lado menor. Então, eu tenho 6,5 metros. Então, eu tenho 6,5 metros. Certo? Correto? Agora, vamos multiplicar. Então, a nossa área disso aqui, o 9 vezes 6,5 vai dar 58, vírgula 5. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Ok? Então, a nossa área dessa nova área de produção, né? Dessa horta do mercadinho vai ser quanto? De 24, ela passa a ser 58,5, ok? Então, neste exercício aqui foi isso. A gente tinha que interpretar primeiro quais eram os valores anteriores e a chave do problema é esse aumentado, que faz com que a gente entenda que vai somar em cada um dos lados para depois eu estar sabendo a nossa nova área de produção. Certinho? Bom, vamos recapitular então algumas coisas que nós vimos hoje. Primeiro, nós vimos a diferença, né? Introduzindo a aula, nós vimos essa diferença entre perímetro e área, para saber diferenciar um conceito do outro. E nós vimos em um dos exercícios que é importante saber essa diferença, para poder estar fazendo os cálculos, tá bom? Depois vimos o conceito sobre a área. Então, o que é uma área, qual é a sua definição, unidade de medida, operação utilizada. Vimos também que existe uma área para um cálculo de área, né? De acordo com a figura geométrica que está sendo estudada. Vimos aonde encontramos essa aplicabilidade da área. Então, para que serve esse estudo? Porque você está aprendendo isso na escola, tá bom? Vimos os grupos das figuras planas que possuem a área. Então, vimos lá a diferença, né? Dos agrupamentos do grupo de acordo com a sua semelhança. Então, quadriláteros, triângulo e círculo. E reforçamos a ideia de que cada um deles, né? Cada figura dentro do seu grupo tem a sua especificidade, consequentemente a sua fórmula específica do cálculo de área. Depois vimos a área dos quadriláteros, em específico do quadrado do retângulo. Para a próxima aula, vamos falar do restante dos quadriláteros, tá bom? E finalizamos com os exercícios para praticar aquilo que a gente viu. Então, para a próxima aula, vamos continuar a questão das áreas dos quadriláteros, mas vamos falar de trapézio, paralelogramo e losango. Depois vamos estudar triângulos e depois o círculo, ok?
Então, aguardo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!